Olá, crianças! Que saudade de vocês! Eu, a tia Lu, da Igreja Batista Nacional, tia Jaque, nós estamos aqui para matar um pouquinho da saudade com vocês, falar um pouquinho da palavra do Senhor, para vocês não ficarem em casa, né? Sem ouvir a palavra. Nós temos que ouvir a palavra todos os dias. E o Senhor nos trouxe aqui para falar com vocês. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração abençoada para abençoar vocês, os papais, a tua família, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido e amado, obrigada, Senhor, por estar aqui neste momento, para poder falar com as crianças todas do Brasil. Senhor, que essa mensagem pode tocar no coração de cada uma que está assistindo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, abençoar as crianças, os papais, as mamães, em nome de Jesus. Vamos louvar, crianças? Como está o meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho é porque está limpinho, mas ele fica escuro. Ai meu Deus, é porque está sujinho. Se eu contar uma mentirinha, fica uma sujeirinha. Se eu brigar com meu irmão, faz jogar no coração. Coração fica doente. Olha que situação. Como ficou meu coração? Somente Deus pode limpar meu coração. Faz tum-tum, faz tum-tum. Coração faz tum-tum-tum. Faz tum-tum, faz tum-tum. Coração faz tum-tum-tum. Mas pra Deus limpar o coração, tem que pedir perdão e mudar de atitude, senão não adianta de nada, né, pessoal? Como está o meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho é porque está limpinho, mas ele fica escuro. Ai meu Deus, é porque está sujinho. Se eu contar uma mentirinha, fica uma sujeirinha. Se eu brigar com meu irmão, faz eu dor no coração. Se eu não for obediente, meu coração fica doente. Olha que situação. Como ficou meu coração? Somente Deus pode limpar meu coração. Faz tum-tum, faz tum-tum. Coração faz tum-tum-tum. 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 Coração faz tum-tum-tum. Coração faz tum-tum-tum. Que delícia, criança, esse louvor maravilhoso. Olha que bênção que nós estamos recebendo do nosso Papai do Céu. Agora nós vamos entrar para a palavra, uma historinha para você. Olá, crianças! Chegou então o momento da história. Nós já louvamos, nós já oramos e agora é hora de aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. E o tema de hoje, que nós vamos aprender, vai falar sobre pecado e arrependimento. O que nós devemos fazer quando em algum momento da nossa vida nós errarmos, nós desagradarmos a Deus, entristecermos o Espírito Santo? Então, nós temos que saber que nesse momento precisamos nos arrepender, confessar o nosso pecado, deixar ele de lado e pedir socorro para aquele que pode realmente nos ajudar. O nome dele é Jesus.
Aqui em minhas mãos eu tenho um livrinho que é chamado de Livro Sem Palavras. Por que livro sem palavras? Porque a nossa história é contada apenas usando as cores das páginas desse livro. E nós vamos começar falando de quando Deus criou o mundo. Ele criou o mundo, o jardim do Éden, ele fez todos os animais, as plantas, e ele criou o homem e a mulher. E tudo isso ele criou com perfeição. Não era para existir no mundo a doença, a tristeza, o choro, a lágrima. Era para Adão e Eva viverem plenamente naquele jardim maravilhoso que o Senhor havia construído. Mas, por causa da desobediência, o pecado então entrou no mundo. E aí, tudo aquilo que era lindo, que era belo, que era tão perfeito, ficou assim, como as cores, como a cor dessa página desse livro sem palavras. Ficou escuro, ficou sem graça, ficou triste, porque ali o pecado havia entrado. A desobediência fez com que toda a humanidade se tornasse pecadora. Olha só o que diz em Romanos 3, no versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Não foi só eu ou você, não foi só o seu pai, sua mãe, o seu irmão, aquele coleguinha da escola, não. Todos, a Bíblia, a palavra de Deus fala isso. Todos pecaram e nós precisamos da glória de Deus. Nós precisamos de algo que venha nos aproximar novamente de Deus, do nosso Criador. E pensando nisso, Deus então colocou em prática um plano. Sabe que plano foi esse, crianças? O plano de Deus foi mandar Jesus, o seu filho amado, o seu filho único, aquele que não tinha pecado. Ele não tinha pecado. E então, Deus mandou Jesus aqui na terra. Ele veio como um bebê, ele cresceu, ele passou por tantas dificuldades, tantas lutas como um ser humano comum. E aí, quando ele já estava adulto, ele então morreu naquela cruz. Morreu por mim, morreu por você, mas Jesus não tinha pecado. Ele não merecia aquela morte. Aquela morte de cruz era para mim e para você. Mas Jesus, ele nos resgatou através do sangue precioso dele. Aquele sangue que vertia naquela cruz era para purificar os nossos pecados. Mas como isso é possível? É possível quando nós reconhecemos que erramos, quando nós nos arrependemos e quando nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, que nos perdoe pelos nossos pecados. Mas é importante, crianças, sabermos que a gente não deve continuar errando. Não adianta você pedir perdão hoje por uma coisa que você fez e amanhã fazer de novo. Você tem que ter consciência que todas essas coisas que entristecem a Deus, nós devemos abandonar. Se você tem o costume de mentir, tem que parar de mentir. Se você fala um palavrão de vez em quando, olha, isso é tão feio. E eu acho que Deus sente até uma dorzinha ali no ouvido quando ouve um palavrão, né? Porque o nosso Deus, ele é santo. Então, se você cometeu esse pecado, peça perdão e peça a Jesus para te ajudar a não falar de novo. Às vezes, é aquela desobediência, né? Quando o seu pai te manda dormir no horário, você quer ficar até mais tarde. Ou quando a sua mãe manda desligar a televisão para você estudar, fazer o seu dever da escola, e você não quer fazer. Isso tudo entristece o coração de Deus. Tem pessoas que às vezes pegam as coisas dos outros sem pedir. E isso também é feio, isso é errado. Nós não podemos fazer isso. Então, são pequenas coisas que às vezes a gente faz e deixa Deus muito triste. Isso nós chamamos de pecado. Mas o sangue de Jesus, ele nos purifica desse pecado. Mas nós temos que reconhecer o erro, abandonar o erro, pedir perdão e querer, desejar lá no nosso coração ter uma vida nova. E quando nós fazemos todas essas coisas que eu falei, olha só, a mentira, a desobediência, a pirraça, mexer nas coisas dos outros sem pedir, usar o seu corpo, de forma que não agrada a Deus, com aquelas danças que às vezes a gente vê aí no mundo,
as crianças fazendo, até mesmo os adultos, isso tudo é pecado e entristece o coração de Deus. E quando a gente faz isso, o nosso coração fica assim, ó, sujinho pelo pecado. E aí volta, né, a se parecer com essa página aqui do livro Sem Palavras. Mas aí, esse coração que está sendo representado aqui, né, por esse aquário, esse coração, será que tem solução para ele? Será que tem salvação? Tem. Nós já vimos, né, que o pecado entrou no coração, mas existe aquele que pode nos purificar desse pecado. Vamos ver o versículo que está lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, então existe solução sim. Se confessarmos os nossos pecados, nós temos alguém que pode fazer o nosso coração ficar assim, como essa página do livro Sem Palavras. Branquinho, limpinho, de novo como Deus o criou. E essa pessoa que pode fazer isso chama-se Jesus, que está representado aqui por esse copo. E quando Jesus entra no nosso coração, olha o que vai acontecendo. Olha, o pecado que antes nos dominava, olha só. Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. E então nós podemos ter uma vida de novo com Deus. Nós podemos voltar a ter comunhão com Deus, com aquele que nos criou e que nos deseja ver dessa forma, com o nosso coração limpo, com o nosso coração puro, livre da manchinha do pecado. Vocês viram no louvor que foi cantado que o nosso coração, quando ele está com alguma coisa errada, com algum pecado, com alguma sujeirinha, esse coração ele fica doente. Mas quando Jesus purifica, ele volta a ser um coração saudável. E aí o Senhor se alegra muito. E vocês, como crianças, e nós também, adultos, né? Precisamos continuar crescendo na palavra do Senhor. E olha só o que está aqui, nessa página do nosso livro Sem Palavras. A próxima página tem a cor verde. Essa página representa o nosso crescimento espiritual. Aquele que tem Jesus, que reconheceu que é um pecador, mas que não quer mais continuar no pecado, né? Se arrependeu, deixou o pecado de lado, ele agora vai continuar crescendo na presença do Senhor. E as crianças ainda têm um privilégio, né? Que além de crescer no tamanho, vocês vão crescer espiritualmente. E como que a gente faz isso, tia Jaque? Olha, a gente pode crescer de várias formas na presença do Senhor. Quando a gente lê a Bíblia, quando nós oramos, quando nós cantamos louvores a Deus, quando nós estamos na igreja em comunhão com os nossos irmãos, quando nós visitamos, quando nós falamos uma palavra de fé para outras pessoas, quando nós pregamos Jesus na nossa família. Olha quantas formas nós podemos usar para crescer na presença do Senhor. É muito lindo, né? É maravilhoso o que Deus faz por nós. E a gente continua crescendo, continua pregando, continua levando Jesus aos outros corações que ainda não o conhecem. E um dia, como a palavra de Deus nos diz, nós vamos estar num lugar onde não mais vai existir pecado, onde não mais vai existir dor, sofrimento, tristeza. Um lugar que a Bíblia fala que as ruas são de ouro. Vocês sabem que lugar é esse? É o céu. Mas isso é um assunto para uma outra aula, porque hoje nós estamos aqui para falar do pecado e do arrependimento, e do que Deus faz na nossa vida quando nós verdadeiramente reconhecemos que erramos. E agora eu quero convidar vocês, crianças, para fecharem os seus olhos, abaixem as suas cabeças, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa palavra e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor Deus, nós te louvamos por tudo que aprendemos hoje, pelo louvor que foi cantado, pela oração inicial, pela palavra que foi ministrada aos nossos corações, que essa palavra possa alcançar o coração de várias crianças, não só na cidade de Lagoa Santa, mas em todo o Brasil, e quem sabe até fora do nosso país, ó Deus,
porque nós sabemos que existem muitas crianças carentes de ouvir a Tua palavra. E nós queremos, Senhor, ter um coração puro, um coração livre do pecado, um coração voltado para o Senhor. Nos ajuda, Pai. Eu quero continuar crescendo, não só em tamanho, mas também em conhecimento da Tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando o meu papai, a minha mamãe, os meus irmãos, os meus amigos, todos os meus familiares. Abençoa também a minha igreja, o meu pastor e todos aqueles que, de alguma forma, contribuem para o meu crescimento espiritual. Isso é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.